A pergunta é a seguinte: Olavo de Carvalho tem apontado para a incapacidade das universidades brasileiras em formar filósofos. É um problema já sanado ou um problema que, na verdade, jamais existiu? Oh, meu Deus do céu, a USP está com quase 70 anos de idade, hein? E não produziu filósofo nenhum. Eu digo, mas escuta, a faculdade de filosofia que não produz filósofo, produz o quê? Daí diz o Paulo Arantes: ah, mas produziu excelentes historiadores da filosofia. Meu Deus, o que é isso? Excelente historiador da filosofia, para mim, é o Giovanni Reale, é o Frederick Copleston, é o Guthrie, né? Autor da História da Filosofia Grega, né? É o Edward Zeller. Esses são excelentes historiadores da filosofia. Cadê o equivalente deles no Brasil? Não tem nada, não tem uma história da filosofia decente publicada no Brasil, escrita por brasileiro. Quer dizer, tem algumas, tem a do Castro Neri, que é História do Pensamento Antigo e Medieval, que é uma maravilha, excelentemente escrita, muito bem documentada, mas isso é dos anos 40, não lembro nem se 40 ou 30. Então, olha, eu aqui aposto as minhas duas bolas do saco, eu só tenho duas e tão velhas, tá certo? Mas eu aposto as duas se alguém depois produzir um livro de história de filosofia no Brasil que pudesse obriar com o do Castro Neri. Né? Então, essa história, esse prêmio de consolação que o Paulo Arantes oferecia é completamente inexistente, isso é fraude. Não saiu nenhum filósofo e não saiu nenhum historiador da filosofia. Por quê? Porque não tem espaço para discussão. Diz o próprio Joel Pinheiro: ah, claro que se houvesse espaço para discussões, a gente falaria muita asneira. Quer dizer, o que falta ali não pode ser um espaço para dizer asneira, porque asneira nunca faltou na USP. É só vocês lerem os artigos que o senhor Janotti, Dona Chauí, seu Safato, publicam na Folha de São Paulo, no Estadão, e vocês vão ver o que é produção de asneira. Ora, se os professores podem espalhar tanta asneira pela mídia, por que será que os alunos não podem falar besteira lá dentro? Claro que pode, Joel. Na USP não sai nenhum filósofo, porque não entrou nenhum filósofo, porra. Não sai o filósofo do corpo discente, porque não tem nenhum filósofo no corpo docente. Então, o que não tem causa não tem efeito, porra. Eu conheci a filosofia só de ouvir falar. Falei, enquanto eu não ver um funcionando, eu não assimilei a coisa, então não estou pronto. Daí eu tive essa felicidade de estudar 3 anos com o padre lá dos Anjos. O curso tinha 5 alunos. Você estudava ali e recebeu o diploma pela Universidade de Navarra. Não foi possível completar porque o padre morreu. Ele morreu no dia seguinte, os teólogos da libertação invadiram o negócio e quando eu cheguei lá tinha um filho da puta fazendo uma conferência sobre o Evangelho à luz de Nietzsche. Eu falei, enfia no cu, eu vou embora, tá entendendo? E aí o diploma, eu falei, se for o diploma, mas eu não vou aceitar um diploma dado por um filho da puta desse. Olha, eu acho que a gente pode pensar isso de 2 formas técnicas. Eu lembro quando eu estava na USP, no curso de filosofia, o meu professor, então, Paulo Arantes, escreveu um livro sobre o departamento ultramar, para se referir ao departamento de filosofia francês, ultramar no sentido francês, fica fora da França. E eu lembro que ele fazia uma espécie assim de meia-culpa no livro, em que ele dizia que a gente era formado para conhecer muitos filósofos, mas que muitas vezes a gente não era estimulado a pensar a partir do que a gente poderia construir depois do curso. E ficávamos como que especialistas em Kant a vida inteira, sei lá, especialistas em Descartes a vida inteira. Agora, o que o Olavo de Carvalho fala, provavelmente não é isso. O que ele fala é que a Faculdade de Filosofia no Brasil acaba formando uma mentalidade estreita, bastante ideológica, muito de esquerda e coisa e tal. O curso que eu fiz de filosofia na segunda metade dos anos 80 não aconteceu isso comigo. Eu não passei por nenhuma lavagem cerebral na época, o que não significa que eu não ache que hoje existe uma certa tendência a uma ideologização do ensino médio, de muitos cursos de humanas, que não há debate, na verdade, que é bastante autoritário, inclusive o movimento estudantil, se a gente quiser discutir temas que não são tão assim do Marx e do Foucault. Agora, eu acredito que, portanto, quando o Olavo de Carvalho diz isso, ele quer dizer que falta uma certa formação, um olhar um pouco mais aberto, uma referência bibliográfica que não seja sempre de Marx, Foucault e Hegel e coisa assim. O pessoal passa lá 10 anos estudando Michel Foucault, Jacques Derrida, né? E não lê uma linha de Aristóteles. Porra, isso que não pode continuar. Quer dizer, não se trata de excluir ninguém, mas de incluir, de colocar a verdadeira hierarquia de importância. Né? Então, eu acho que os clássicos são fundamentais. Quer dizer, a filosofia é 2 nomes, meu filho, Aristóteles e Platão. Então, seguinte, ninguém pode ser considerado um estudante sério de filosofia se não leu a obra de Platão e Aristóteles inteira.
sem perdão. Não pode faltar uma linha. Não são obras grandes, vamos dizer, dá, se somar tudo, vamos dizer, essas edições de papel Bíblia, dá aqui umas 1000 páginas de Platão e 1000 páginas de Aristóteles. Você lê em 3 anos de esforço, você lê tudo isso aí e vai sair ganhando pro resto da sua vida. Depois disso, você lê Santo Tomás de Aquino, você lê Duns Scott, você lê Leibniz, né? Você lê Edmundo Husserl, você lê Schelling, você lê Hegel, e daí, no fim, se sobrar, você lê um pouquinho de Michel Foucault quando você tiver 60 anos de idade. Esse aqui é o certo. Agora, já começa a meter Michel Foucault na cabeça dos garotos com 18 anos, eles nunca vão se levantar, meu Deus do céu. E agora não há dúvida que a gente, na faculdade, a gente é ensinado a conhecer os autores, a gente chama isso de conversão ao texto. Antes de você falar qualquer coisa, lembre o seguinte: alguém na filosofia falou melhor do que você e muito mais vezes. Então, calhe a boca e estude. Agora, no final, muita gente fica com medo mesmo na filosofia, porque você fala uma coisa e alguém pergunta para você que edição que é, qual é o ano, qual é o número da página. Então, você é um pouco enterrado nesse tipo de tecnicidade. Complementando o que disse há pouco o Pondé, o objetivo de um curso superior não é formar nem literatos nem filósofos. É conferir o diploma em licenciado em filosofia ou bacharel de filosofia. Ao fazer letras, eu não me torno um letrado. Ao fazer história, eu não me torno um historiador. Eu me torno alguém licenciado ou bacharel em história, ou seja, alguém que deveria dominar um instrumental para entender a área, não para ser um produtor. Assim como ao fazer artes plásticas, eu não me torno artista, mas licenciado em artes, né? Com sorte. Professor, eu pergunto ao senhor, em que medida os educadores, uma vez que o nosso tema é educação e cultura, em que medida os educadores das escolas de ensino fundamental, médio e mesmo nas universidades sonegam conhecimento de qualidade para os alunos? Então, eu não sei se sonega é a palavra, porque ninguém pode dar o que não tem.